Introdução à robótica industrial. Neste curso falaremos sobre as características de um robô industrial, a programação, changeover, manutenção e viabilidade econômica. A Fulltrainer desenvolveu todos os cursos baseados na manutenção até chegar na parte de automação robótica. Para fazer a automação robótica é necessário que tenha todos os conhecimentos de eletrônica e mecânica, incluindo principalmente a pneumática. Esses três são os módulos mais usados para a programação de um robô. A Fulltrainer, como o nome já diz, full de completo, treina, ela tem treinamentos completos de manutenção até a automação de um robô. Por isso ela se chama Fulltrainer, treinamentos completos de manutenção, desde a base, que são os treinamentos básicos profissionalizantes, até a gestão dos processos com os cursos de RCM e Planejamento e Controle da Manutenção, PCM, bem como também Excel avançado para fazer sistemas de gestão, para fazer sistema de gestão em VBA Excel. A missão da Fulltrainer. A Fulltrainer tem como missão capacitar completamente o profissional para o alta performance e auxiliar nos processos de manutenção e produção, desenvolvendo métodos robustos para a cultura brasileira. Com mecânica, eletrônica, informática, somando tudo, temos treinamentos completos Fulltrainer. Entramos então nas características de um robô. O robô é movido por motores servomotores, motores inteligentes, e acoplado em eixos móveis. Esses eixos eles movimentam tanto o horário como o anti-horário, para cima e para baixo, e assim por diante. Vamos ver aqui alguns detalhes. A ponteira, ela gira no sentido horário e anti-horário. Ela consegue virar para a direita ou para a esquerda. Aqui o A5 também, ele movimenta para cima e para baixo. O A4 movimenta para os lados também, toda a parte frontal do braço. Aqui temos o A3, que abaixa e levanta todo esse conjunto, todo o conjunto para cima e para baixo, é o eixo A3. E aqui o A2, ele movimenta o corpo inteiro para baixo e para cima. E o A1, o eixo principal do motor principal, ele movimenta para a direita e para a esquerda, todo o conjunto. Então há momentos que ele vai virar um pouco o A1, um pouco o A3, um pouco o A2 e assim por diante, dependendo do programa que é feito para o movimento do robô. Vamos ver aqui então um vídeo XYZ. Temos aqui um movimento programado, na qual o robô se desliza diante das latinhas. A distância chega até 1 milímetro. Isso é feito com a programação, uma programação bastante simples, na qual o programador ele pega o controle e movimenta a ponta até o movimento, passo a passo, e em seguida grava item a item e depois dispara para ver como ficou. Essas são as sequências e até o ajuste final para a programação estar concluída. E com isso o robô ele fica fazendo a programação e ao final dando looping. E os ajustes podem ser feitos online ou offline. Vamos ver agora os tipos de garras. Em um robô existem vários tipos de garra, podendo ser mista, como aqui ventosa e garra de aperto, podendo apenas ser garras de aperto, podendo também ser somente garras de ventosa. Um outro exemplo simples de ventosa. Neste exemplo pode ser ventosa e garra de aperto, e também outro exemplo de garras de aperto. Vimos que há vários tipos de garras. Para cada finalidade, para cada processo, um tipo de garra apropriado ao processo. Temos aqui um exemplo para paleteira, um exemplo para pequenos produtos leves
e garras para produtos pesados, como sacos de cimento e outros tipos. Vamos agora ver a programação. Como é feita a programação de um robô? Existem vários tipos de programação de um robô. Programação offline, para você fazer os movimentos e gravar, onde manualmente o robô grava ponto a ponto, sequencialmente, gravando na memória do computador. Um robô pode fazer diversas sequências. Para isso, deve levá-lo ao ponto e ensiná-lo a como fazer a sequência. Semelhante a uma criança aprendendo a andar. Você tem que levar, até que ir gravando todas as sequências. E no final, dispare para que ele faça um looping. Ele vai, volta, faz toda a sequência, faz a varredura e depois volta para o início. Faz todas as sequências, encontra o looping e faz novamente. Isso que é o looping. Vai até o final e inicia novamente. E assim por diante. Ele fica fazendo várias vezes a mesma coisa, de acordo com o que foi programado pelo programador. Vamos ver aqui o vídeo. Movimento por movimento, ponto a ponto, e gravando sempre na sequência, para que depois, ao disparar, ele faça um loop. Ele faça automaticamente toda a sequência. E assim é o robô em um modo de programação de ensinamento box, ou caixa de ensinamento. E vamos ver aqui online. Aqui você consegue fazer a programação online do robô. E aqui a automação do robô, tomando cuidado para quando estiver trabalhando com dois robôs ao mesmo tempo, simultaneamente. Changeover. Esta é uma parte muito importante na automação robótica. Ou seja, para fazer o changeover é necessário separar todas as peças que serão trocadas na mudança do produto. Changeover significa mudança de produto. Em um processo pode rodar 5, 6, até 10 produtos diferentes. Mas para isso é necessário ter um armário separado para cada tipo de produto, a garra certa que será usada e as demais peças. Então é necessário ter um armário com todas as peças separadas de cada produto que será rodado no processo. O robô, para fazer o produto, é necessário também fazer alguns ajustes eletrônicos. Então o programador ele faz todos os programas de todos os produtos e salva. Salvando, no changeover basta apenas selecionar o produto que trocará todos os movimentos eletrônicos do robô. E a parte mecânica é feita manualmente, então deve ser guardado no armário as peças de todos os produtos que irão rodar e trocar todas as peças conforme a lista de parâmetros. E aqui também é muito importante no changeover o 5S. Essas peças têm que estar organizadas, tem que estar em perfeitas condições e deve haver uma lista de todas essas peças para que não suma peça e na hora do changeover falte peça para mudar o produto, atrasando toda a produção. Então é necessário ter uma peça com a listagem em dia, um checklist e o nome de um responsável. E mantendo também a organização das peças com o 5S. Vamos agora à parametrização do changeover. É necessário que na proteção ao lado do painel de comando esteja uma ficha de parâmetros, ou seja, para ajustar a parametrização mecânica. Aqui temos um exemplo onde um processo roda com a garrafa em pé, uma garrafa grande, e de repente você vai fazer um changeover e neste novo processo a garrafa irá deitada. Neste caso é necessário fazer alguns ajustes mecânicos e para isso é necessário ter uma ficha de parametrização contendo todas as esteiras, todas as partes que compõem que haverá mudança. Neste caso aqui, esteira ABC, a altura da esteira é necessário ajustar. Se você estiver rodando em uma linha de processo de 10 unidades e passará para 8 unidades, então é necessário fazer alguns ajustes mecânicos. Da esteira A de 10 unidades, se você estiver rodando 8 unidades e tiver que converter para 30 unidades, a esteira A, por exemplo, está com 80 mm e você vai rodar 30 unidades, você terá que ajustar a altura para 250 mm. Assim também na largura. Em 8 unidades, 200 mm de largura, 30 unidades você terá que abrir um pouco mais aqui a esteira para 400 mm. Então é necessário ter uma lista de parâmetros e também
uma sequência lógica para que você ganhe tempo. Faça uma sequência onde você ajuste primeiro a largura, depois a altura, depois por final o parâmetro eletrônico trocando todos os movimentos do robô e assim por diante. Isso é muito importante para não perder tempo na hora de mudança de produto e de setup de máquina. Então vai aí uma dica para ganhar tempo em changeover e setup de máquina. Vamos entrar agora na manutenção dos robôs. Como é feita a manutenção de um robô? Os planos de manutenções basicamente são de lubrificações e troca de alguns rolamentos que são anuais para que não trave em um processo. Vamos ver um vídeo antes para entender como funciona a manutenção em um sistema de quebra zero, antes de entrarmos na lubrificação. Isso porque a manutenção de um robô ela é a parte final do processo. Se ela parar, praticamente para todo o processo. Então não pode ter quebra neste módulo do robô. Então vamos ver como funciona a quebra zero para que no seu processo você faça esta metodologia para que não quebre o módulo robô. Vamos ver como isso funciona. Como é essa manutenção do método alcance da Full Trainer. O que vem a ser quebra zero? Quebra zero é você programar a máquina em um determinado período e ela não quebrar no meio do período, oferecendo 100% de disponibilidade dentro do período programado. Isto é quebra zero. Muitos dizem que isso é impossível, porém iremos mostrar como isso é possível. A quebra zero, o foco é avaliar o quanto a manutenção preventiva está sendo eficaz dentro do período. Na avaliação da quebra zero, não pode considerar algumas paradas, tais como os ajustes operacionais, changeover, setup, ou seja, nada que envolva o IPO, o Índice de Performance Operacional. Devemos considerar apenas quebra emergencial, ou seja, substituição de um item quebrado. O principal fator para alcançar a quebra zero são as manutenções preditivas, manutenção baseada nas condições do equipamento. E uma das principais ferramentas é a curva PF. Vamos aqui dar um exemplo de análise de vibração nos motores com uma falha em um rolamento. De tempo em tempo é feita a análise de vibração, inspeções nos motores, e em uma dessas inspeções é encontrada uma falha potencial em um ponto do motor, identificando-se vibração excessiva em um dos pontos. Com isso, foi encontrada a falha potencial. Encontrando a falha potencial, você terá um período até a falha funcional. A falha funcional é o ponto em que o equipamento irá parar, ou seja, o equipamento perderá a sua função. Então, é feito entre o ponto de falha potencial ao falha funcional, é feito a preventiva. Fazendo a preventiva antes da falha funcional, você terá quebra zero, ou seja, o equipamento não irá quebrar. Você fará a preventiva substituindo o rolamento antes que ele quebre, antes que haja a falha funcional. Se você souber o período entre a falha potencial e a falha funcional, é de boa prática que você faça inspeções 50% deste período, ou seja, no máximo 50% deste período você terá que fazer as inspeções para que encontre a falha potencial antes da falha funcional. Vimos então como funciona a curva PF. Bom pessoal, como disse, a quebra zero mostra o quanto a manutenção preventiva está sendo eficaz no equipamento. E para isso é necessário ter inspeções periódicas para encontrar as anomalias ocultas no equipamento, relatar para ser corrigida na próxima preventiva. E para isso é necessário fazer a divisão do equipamento, dividir a máquina em módulos e colocando nomes em cada módulo. Ou seja, divida uma máquina e nas suas proteções coloque o nome dos operadores como responsáveis deste módulo, ganhando assim senso de propriedade entre os operadores. Neste caso, dividi a máquina aqui em 6 partes. Isso porque nesta simulação esta máquina trabalha os 3 turnos. Então, deu para dividir a máquina em 6 partes, ficando cada parte com um operador. O primeiro turno ficando matéria-prima com Luiz, periféricos com José,
No segundo turno, coloquei a máquina em si, o processo, na mão do Carlos e do Antônio, as duas partes da máquina. E o terceiro turno ficou com o Mauro, com o robô, e Pedro com a seladora, a parte final do processo da máquina. E com isso, em tempos é feito inspeções. E nas inspeções, cada um desses operadores vai fazer uma investigação analítica em cada um dos seus modos. Ou seja, no primeiro turno é parado um período para fazer a inspeção, e aí José e Luiz vai fazer a análise de anomalias em seus módulos. E assim no segundo e no terceiro turno também. Nessa simulação, coloquei como que os operadores, em cada turno, encontrou um volume de anomalias, somando 32 pontos de corretiva adiada para a preventiva. Feito termografia e análise de vibração, e encontrado mais 3 pontos também para corretiva adiada para a preventiva. E os planos de manutenções que geram ordens automaticamente para preventivas, mais 18 ordens, 18 pontos. Somando assim, então, 53 ordens para a preventiva, ou seja, no dia da preventiva será realizada 53 ordens de restauração das condições básicas deste equipamento. Então, nas inspeções é encontradas anomalias, na preventiva é corrigida essas anomalias e durante o processo não haverá quebra em nenhum momento, ou seja, a quebra zero. Então, para termos a quebra zero, também é necessário fazer a divisão por módulos e fazer inspeções periódicas encontrando as anomalias ocultas. Feita a divisão do equipamento e cada operador e mantenedor com a sua respectiva parte, então é necessário identificar as falhas ocultas. E como identificar as falhas ocultas? As falhas ocultas normalmente são trincas, corrosões, ruídos, folgas em rolamento, folgas em eixo, folgas em correias, sujeiras excessivas, vibrações. Todas essas anomalias devem ser relatadas para ser corrigida na preventiva. Essas falhas são ocultas porque normalmente no dia a dia, no trabalhar, no rodar o equipamento não é percebido. Por isso que é necessário uma parada. Cada operador vai no seu módulo e busca essas anomalias para ser corrigida na preventiva. Se não houver a busca dessas falhas ocultas, com certeza haverá a quebra. E o que não queremos é a quebra, a falha visível. Então é necessário atacar com inspeções, se possível quinzenais, as falhas ocultas do equipamento. Cada operador vai em sua transmissão, nas suas esteiras de cada módulo, identifica cada anomalia dessa daqui. Se não houver nenhuma anomalia, tudo bem, o equipamento está ok, vamos em frente. Porém, se houver alguma anomalia, é importante relatar para ser corrigida na preventiva, fazendo assim então com que não haja quebra e atingindo a quebra zero e mostrando a eficácia da preventiva. Outro exemplo aqui do iceberg são as anomalias que estão ocultas, estão abaixo do iceberg, não é possível ser observada. Por isso deve fazer inspeções com detalhes em todos os módulos, em todos os itens dos conjuntos, procurando ruído, vibrações, aquecimentos excessivos, desgastes, trincas e outros que já foram detalhados. Então, como funciona? De tempo em tempo existe uma preventiva, porém no meio desse período é parado para fazer as inspeções. Fazendo inspeções vai encontrar algumas anomalias. Essas anomalias é relatada e aí o pallet é deixado essas peças para ser trocada na preventiva. Então aqui está um exemplo de dois pallets, um pallet para as anomalias encontradas nas inspeções e um outro pequeno pallet com as ordens da preventiva, dos planos de manutenções, das manutenções preditivas também. Somando tudo para a parada da preventiva. Chegando na preventiva, faz todas as correções para que não haja quebra durante o período, atingindo assim então a tão sonhada, tão famosa, a famigerada quebra zero. Então, resumindo, como é esta quebra zero? Qual é o segredo da quebra zero? O segredo da quebra zero é fazer planos de preventiva preditiva e de tempos em tempos parar para fazer as correções. Porém, no meio do período é necessário fazer inspeções para encontrar as anomalias ocultas. Encontrando as anomalias ocultas, para-se na preventiva para todas as correções.
e aí atinge a quebra zero. Muito se fala em quebra zero, um processo bastante simples, porém não é muito utilizado em todas as empresas. Isso nos mostra com aviões caindo, trens saindo fora do trilho, ônibus e caminhões com altos acidentes. Tudo isso porque não fazem uma manutenção corretamente. O processo é simples: fazer planos de manutenções com ordens periódicas, inspeções encontrando as anomalias ocultas e a preventiva corrigindo todos os problemas. Mais uma vez aqui, mostrando o fluxo da quebra zero. Haverá um planejamento, ou seja, um estudo de todos os planos de manutenções que serão feitos para este equipamento, que irá gerar ordens automaticamente para a manutenção. Em seguida, é feitas as inspeções para encontrar as anomalias ocultas e a preventiva corrigindo todos os problemas. Após a preventiva, se acontecer de houver alguma falha, alguma quebra, é necessário fazer uma análise de quebra para corrigir o plano de manutenção, para que no plano de manutenção saia ordens automaticamente corrigindo a falha e o ciclo novamente é feito. Este é o ciclo da manutenção preventiva, um modelo alcance, um modelo que a Fulltrainer desenvolveu para atingir a excelência da manutenção. Espero que gostem e aproveitem e pratiquem esse tipo de manutenção. Vamos então entrar na lubrificação industrial, ou seja, na lubrificação das partes do robô. O robô em si não é lubrificado, mas sim as suas partes, os seus periféricos. Em alguns pontos é necessário que lubrifique com graxa ou com óleo, dependendo da ocasião. Vamos ver então em quais são as partes necessárias para a lubrificação de um robô. Aqui temos um exemplo de uma parte móvel de uma garra, ou seja, a garra abre, entra o produto e logo em seguida ela desce. O cilindro pressiona a garra para que o produto não caia de dentro da garra. Com isso, existe uma guia linear. Essa guia linear contém rolamentos lineares que se deslizam para cima e para baixo frequentemente. Então é necessário passar com um pincel a graxa Alvania EP2 aqui no rolamento linear, aqui na guia linear. Esta guia é uma guia linear da garra do robô do lado direito e também no ponto 2, a guia linear também do lado esquerdo. Então vimos aqui dois pontos importantes da lubrificação de um robô, pontos que existem. É super importante a lubrificação para que não trave a garra e que produtos não caiam de dentro da garra. O plano de lubrificação deve ser mensalmente. Mensalmente deve ser limpado com um pano e em seguida com um pincel passado pouca graxa para que fique bem flexível a garra subindo e descendo, para que o cilindro também não se danifique. Aqui temos a parte periférica do robô e que mais precisa de lubrificação. Temos aqui vários pontos. Pontos de bico graxeiro. Então aqui é um rolamento linear também, que se desliza linearmente, que deve ser recebido 2 bombadas de graxa por mês. E aqui a parte de uma corrente, a parte de transmissão da esteira, que também deve ser lubrificada com pincel mensalmente. Outro exemplo são os mancais. Os mancais devem também receber graxa 2 bombadas em cada bico mensalmente, com lubrificante graxa recomendado Alvania EP2. Cada fabricante tem recomendações do tipo de graxa que deve ser engraxado em cada bico de seus mancais e de suas partes em geral. Neste caso, estamos dando o exemplo da Alvania EP2 da Shell, uma graxa muito utilizada em mancais. Mas lembrando que cada modelo, cada fabricante sugere um modelo de graxa para seus equipamentos. O plano de manutenção deve ser feito, se possível, indicando o ponto e o módulo onde está este bico. E o departamento deve fazer um manual de lubrificação, colocando o ponto e o equipamento neste manual. Para quando sair a ordem de manutenção, basta ir no módulo e no ponto que sairá a ordem. Um exemplo é criar uma ordem de manutenção, colocando ponto 1, 2 bombadas de graxa no bico do mancal, no bico graxeiro do mancal,
Ponto 2, também duas bombadas de graxa no bico 2 e assim também no bico 3. E aí, pegando o manual do módulo, saberá onde está o ponto 1 de acordo com a foto. Essas fotos devem estar no manual de lubrificação do equipamento. Fazendo assim uma lubrificação perfeita e uma quebra zero no equipamento, pois as lubrificações são uma das partes mais importantes da manutenção. Vamos entrar agora na viabilidade econômica da automação robótica. Temos serviços manuais e serviços automáticos. Um exemplo é esta linha, continha 12 pessoas por máquina, 10 máquinas equivale a 120 pessoas, 120 salários, 120 férias, 120 13º e 120 riscos de afastamentos que poderiam ocorrer. No serviço automático, é apenas a manutenção preventiva dos equipamentos e um técnico para 10 robôs, ou seja, não há risco de afastamento, não há necessidade de pagar 13º, férias, ou seja, uma redução de custo considerável. Temos aqui um outro exemplo. Eu trabalhei 10 anos numa empresa onde tinha um processo de produção que era alimentado as caixas manualmente, ou seja, ficava duas pessoas pegando o produto e alimentando a caixa. E essa pessoa, ao completar essas duas caixas, ela ia fazer a alimentação no pallet. Enquanto isso, vinha uma outra pessoa e fazia a alimentação dessas duas caixas. Depois essa pessoa passava e assim eles ficavam revezando. E nesse meio tempo, uma terceira pessoa sairia para almoçar, tomar café, voltando sairia o outro, ou seja, necessitava 3 pessoas para um processo semelhante a esse. Um processo onde os operadores e auxiliares pegavam manualmente o produto, alimentava a caixa, selava e colocava no pallet, precisando então de 3 pessoas, 2 revezando na alimentação das caixas e uma pessoa fazendo o horário de café e almoço e banheiro. Então, com a colocação de um robô, foi eliminado 12 pessoas. 12 pessoas porque 3 pessoas em cada turno e um turno extra no caso de 6x2. Então, 6x2 são 4 pessoas porque um estaria de folgas. 3 turnos, 4 pessoas, 12 pessoas. Colocando um robô num processo simples como este aqui, você elimina 12 pessoas no processo. Vamos ver aqui um processo desse de alimentação de pacotes de salsicha, onde pessoas colocavam manualmente a salsicha dentro da caixa e assim por diante. Vamos ver então o processo automático aqui. É passado por uma balança, se tiver falta de unidade vai ser descartado, senão ela dá sequência. E o robô vai alimentando a caixa. Serviço que era feito manualmente por pessoas. Hoje o robô pega e ele faz o trabalho. 12 pessoas faziam isso. Hoje o robô faz o serviço das 12. Uma redução de custo considerável para a indústria. Vimos então por que as empresas colocam robô em suas linhas de produções. Reduz o custo direto do produto. Reduzindo as 12 pessoas que faziam o processo manual, você consegue reduzir o valor direto do custo do produto e sendo mais competitivo no mercado. As empresas que fazem isso, elas são obrigadas a colocar robô para manter os seus custos reduzidos. Porque se ela não colocar o robô, o concorrente coloca, reduz o preço do produto, ganha mercado e fatalmente esta empresa que não automatizou será excluída do mercado. Então é necessário fazer a automação para que o custo do produto, custo direto, seja reduzido e a empresa se mantenha sustentável no mercado. Outro exemplo é o market share das empresas automobilísticas. As empresas automobilísticas são as empresas que mais investem com robô em suas linhas de produções. Temos aqui um exemplo de um market share. Market share é a participação de mercado de cada empresa, ou seja, o mercado ele tem um tamanho, por exemplo, de 1 milhão de carros mês, e este 1 milhão é dividido para todas as empresas. E aqui tem o percentual deste 1 milhão de carro para cada empresa que produz. A Fiat 22, a Ford 12, a GM 11
e o resto é dividido para as demais. Então vamos analisar por que a automação robótica. Porque se você tem um processo manual e um carro 1.0, 1.4 custa R$ 25.000 um carro feito manualmente, e você tem um processo automatizado com robô, você consegue reduzir para R$ 21.000 o valor do venda do carro. Então você tem 4.000 de redução. Você tendo 4.000 de redução no mercado, você consegue oferecer alguns acessórios ou até mesmo esta redução ao cliente final. Consequentemente, você terá uma maior venda. Então é necessário fazer a automação robótica dos processos para reduzir o custo do produto final e ser mais competitivo no mercado. Isto é vantagem competitiva. E por final, vamos falar sobre a comunicação do robô. Como o robô faz a comunicação? O robô faz a comunicação com CLP e o servidor dentro com o protocolo TCP/IP. A mesma comunicação que é feita pela internet de nossas residências. É a comunicação via protocolo TCP/IP. Temos aqui um exemplo de programação. Uma programação inclui cliente, inclui internet e servidor. E uma declaração de variáveis, int, float. E a função de setup e a função de loop. Então aqui entre a instrução 1 e 2 são várias sequências e ao final da sequência a função loop, ele reinicia e começa todas as sequências novamente e no final assim por diante. É assim que é feita a programação de um robô.